E aí, gente, tudo bem? Espero que estejam todos bem, tá? Bem, estamos aí na nossa 19ª aula de tópicos especiais, né? Estamos aí no fim do período. Eu sei que vocês estão com muitas atividades, mas nós temos aí uma atividade a fazer, né? Nós estamos matriculados, vocês estão matriculados aí no curso. Esse desafio chegou para mim para ministrar essa disciplina, não poderia ministrar de qualquer jeito, né? Eu fiz uma análise diagnóstica, uma avaliação diagnóstica com vocês, para saber exatamente o que vocês queriam trabalhar, justamente porque eu entendi o contexto em que vocês estão inseridos e tem que pagar uma disciplina em um mês. E aí, por que eu estou falando isso? Porque eu preciso que vocês entendam que a disciplina precisa ser ministrada e de uma forma adequada. Eu não posso simplesmente fazer isso de qualquer jeito, tá? Eu sei que vocês não querem isso, mas eu sei que vocês estão preocupados com a quantidade de atividades. Mas eu posso dizer tranquilamente que a nossa disciplina, tá, tem exigido muito pouco no que diz respeito às atividades, tá? E não é à toa que até agora eu só passei 2 atividades para vocês com prazo de entrega até o final do período, acho que dia 28 de junho, não lembro agora. E eu, além de ter livrado no planejamento inicial nossa última semana de conteúdo, conforme eu falei para vocês nas aulas passadas, eu livrei a penúltima semana, ou seja, a semana que vem. A partir da semana que vem, nós não teremos mais aulas, para que vocês se dediquem, tenham mais tempo, fiquem mais livres para realizar as 2 atividades que eu pedi que vocês fizessem, relacionadas aos diagramas UML, diagrama de entidade de relacionamento, ao modelo relacional, a projetar o banco de dados, tá? Vocês vão ter aí praticamente 2 semanas para poder fazer isso, além dos dias que já se passaram. Mas Bruno, nós temos outras atividades, eu sei, mas enfim, é isso, é um curso técnico e a gente tem que trabalhar da maneira como tal qual, né, nós precisamos, né? Aqui muito é dado, muito é cobrado. Então, eu espero que vocês compreendam também a minha posição. Eu irei finalizar o conteúdo da gente essa semana. Eu estou de atestado, inclusive, aqui, gravando essa aula. São 4h47 da tarde do dia 15 de junho, tá? Eu passei a semana de atestado, mas não por isso eu deixei de trabalhar à distância, tá? Tenho diariamente preparado, gravado aulas, atendido alunos, corrigindo atividades, porque eu sei que especialmente ao final do período todos estão com a corda no pescoço, e mais ainda o professor que não tem uma disciplina só, tem várias para trabalhar também, né? Ainda mais nessa situação. Mas enfim, espero que todos entendam e vamos começar aí com o assunto de hoje. Hoje nós trabalharemos continuamos trabalhando com modelos e processos de desenvolvimento de software, tá? Hoje eu falo com vocês sobre os modelos de prototipação, incremental e evolucionário. A gente já falou sobre o modelo em cascata, né? E amanhã, que seria nossa aula síncrona, mas eu confesso a vocês que eu não tenho condições, justamente pela questão da saúde, tá? Eu tô com um problema no joelho que vou ter que ir para cirurgia e infelizmente tem momentos de crise. E ao final do dia eu fico com um joelho muito dolorido. Não posso nem ficar muito tempo sentado. Mas por isso eu vou gravar a aula da quinta-feira. Vou ver se consigo gravar ainda hoje, tá? Mas a aula de quinta-feira vai ser basicamente sobre modelos ágeis, tá bom? E na sexta-feira eu vou passar uma atividade para vocês, que vai ser a terceira e última atividade. E nesse caso, uma atividade individual. Lembre-se que as outras 2 são em grupo. Então assim, eu acho que a disciplina está muito flexível, para ser bem sincero com vocês, tá? Então, o modelo de prototipação, ele é baseado no desenvolvimento de um protótipo, como o próprio nome diz, que tenha sido construído com base nos requisitos iniciais, tá? Então, antigamente, o uso de protótipos era feito com o objetivo de avaliar requisitos. No modelo de prototipação conforme
o mais utilizado, né, as ideias mais utilizadas de prototipação, porque isso, como eu já disse, que são ideias. Os métodos ágeis, por exemplo, podem usar ideias de prototipação, ideias de cascata, ideias do incremental. Hoje não se usa prototipação somente para avaliar requisitos, mas se usa também para se construir um produto final também, como a gente vai ver, tá? Para se analisar quais são os requisitos que podem ser revistos, quais são os requisitos que na verdade pode se avaliar, pode se utilizar inclusive no sentido de avaliar se é aquilo que realmente o usuário quer, se é realmente aquilo que ele precisa. Então, a ideia basicamente não é ao longo do processo utilizar vários protótipos, porque isso faz com que leve-se muito tempo, tá? Então, o uso de protótipos é mais aconselhado quando a gente precisa entender melhor um requisito muito importante, né? Um protótipo não é um produto final. O principal objetivo do uso de protótipos é fazer tanto os clientes como também os desenvolvedores compreenderem os requisitos do sistema, tá? Ou seja, os usuários eles experimentam o protótipo para ver se terão de fato com aquele futuro sistema o seu trabalho de alguma maneira apoiado, e o protótipo ele pode, como eu já disse, revelar erros e omissões dos requisitos, tá? A prototipação pode ser considerada como uma atividade que reduz os riscos nos requisitos. Basicamente, o modelo de prototipação propõe que o ciclo de atividades de desenvolvimento do software seja feito basicamente com as seguintes atividades: coleta de requisitos, um projeto que seja feito rápido, construção do protótipo, avaliação daquele protótipo e refinamento. Bruno, quer dizer que o ciclo sempre vai acontecer assim de forma cíclica? Não. A gente usa a prototipação, como eu disse, em momentos estratégicos no desenvolvimento. Então, primeiramente, se estabelece os objetivos do protótipo e isso nos gera um documento, posso dizer assim, que vai ter os detalhes da prototipação, tá? Depois a gente define a funcionalidade daquele protótipo. Como eu disse, o protótipo ele não é referente a todas as funcionalidades do sistema, né? E ali eu vou ter uma documentação relacionada à definição geral, e daí a gente desenvolve o protótipo que deve ser executável, né? O protótipo ele tem que ser executável para que o cliente ele possa de alguma maneira, o usuário, avaliar se aquele software que está sendo executado, produzido, ele vai ser de fato útil para apoiar o seu trabalho. E por fim é avaliado o protótipo, e isso nos gera um relatório de avaliação. Quais são os benefícios da prototipação? Primeiro, os equívocos entre os usuários e também entre os desenvolvedores daquele sistema, eles são expostos, né? Então aqueles serviços que porventura venham a ser esquecidos ou ficaram confusos, eles podem ser identificados, aquelas funcionalidades confusas ou eventualmente esquecidas. E outra vantagem é que uma parte do sistema, o sistema estará funcionando de forma mais rápida do que um processo tradicional em cascata em que se espera até o final para que esteja funcionando, né? Então basicamente o protótipo ele serve como base de onde se vai derivar a especificação do sistema no que diz respeito à sua produção. E isso melhora a qualidade do projeto, a facilidade de manutenção e reduz também o esforço no desenvolvimento. O protótipo ele pode ser usado, inclusive, isso aqui é muito interessante, para treinamento do usuário no que diz respeito ao sistema e também para teste desse sistema. Existem basicamente dois tipos de prototipação. A prototipação evolucionária, que tem sido a mais usual, onde basicamente se é construído um protótipo inicial e após vários estágios, tá? Aquele protótipo ele é refinado, ele é evoluído e ele não é descartado. Através de várias fases, aquele protótipo se transforma no sistema que se deseja produzir, tá?
Então, o objetivo é fornecer aos usuários um sistema funcionando. Existe também a prototipação descartável, onde o protótipo ele é produzido para ajudar a levantar os requisitos e logo depois ele é descartado, tá? O sistema então ele é desenvolvido com algum outro processo depois que utilizado aquele protótipo descartável, e essa forma também é bastante usual, tá? Porque se utiliza outro processo e na prototipação descartável e aquele protótipo descartável ele é descartado para que se possa fazer uso desse outro processo, tá? Pois bem, modelo incremental, segundo modelo da aula de hoje. Basicamente, esse modelo ele divide o processo de desenvolvimento em partes. Ele divide o sistema também em partes. E a gente vai ver que isso, inclusive, é um problema, tá? As funcionalidades do sistema, elas são desenvolvidas de acordo com prioridade, a depender do processo utilizado. Aqui é uma ideia, lembrando, isso aqui é uma ideia. Tem um processo unificado que usa ideias incrementais. Eu tenho um Scrum que usa ideias incrementais. A depender do processo, se estabelece uma ordem de prioridade, e essa ordem é muito difícil de se definir, porque é comum que incrementos dependam de incrementos, né? E é comum que num primeiro incremento se precise de muita informação. Então, essa não é uma tarefa trivial. Você pegar as funcionalidades, dividir e dizer, olha, agora a gente vai resolver só essa funcionalidade, né? Então, a cada incremento é necessário se passar por um processo de confirmação de requisitos. Então, depois da confirmação de requisitos, o incremento ele é desenvolvido como em um processo em cascata normal. Então, eu tenho aí o ciclo de desenvolvimento do software sendo repetido para cada incremento, onde cada repetição nada mais é do que um processo em cascata. Lembrando que o processo em cascata se propõe a fazer o quê? Dividir o processo de desenvolvimento naquelas 5 fases, só que o usuário só tem contato com o software funcionando ao final. A ideia incremental é permitir que a cada nova funcionalidade, né, ou melhor, a cada novo ciclo, cada novo incremento, o usuário ele tenha contato com o sistema, né? E a partir daí ele consegue determinar as prioridades relacionadas ao próximo incremento, ou seja, as próximas funcionalidades, né? Então, para a gente definir qual é o primeiro incremento, quais são as primeiras funcionalidades a serem entregues, isso precisa de quê? De ajuda também do cliente, dos futuros usuários, porque definir essa prioridade não é trivial. Então, se define inicialmente o número de incrementos a serem entregues, onde cada incremento fornece os serviços, as funcionalidades em ordem de prioridade, como eu disse. A análise de requisitos sempre é realizada para os próximos incrementos. Não se muda incremento corrente. Não se muda, não se altera nenhum plano de um incremento que está sendo já desenvolvido. A gente sempre pensa nos próximos de acordo com o modelo incremental, ou seja, a gente sempre está entregando sistema com antecedência, tá? O cliente ele vai sempre experimentar, como eu já disse, o sistema com os incrementos entregues. Isso ajuda ele a compreender melhor os requisitos e inclusive refinar para os próximos incrementos, porque à medida que os novos incrementos do sistema são concluídos, ele vai sendo integrado aos incrementos já entregues, já existentes, e isso faz com que traga um certo amadurecimento ao processo. Quais são as vantagens do modelo incremental? Os clientes não precisam esperar o sistema inteiro, como eu já disse. Os requisitos mais críticos são satisfeitos logo no primeiro incremento, nos primeiros incrementos, especialmente no primeiro. Há um risco menor de falhas, né? E como desvantagem, os incrementos devem ser relativamente pequenos e devem entregar alguma funcionalidade ao sistema. E isso é desafiador. Você pensar no início do sistema, no primeiro incremento, como é que eu vou deixar um incremento pequeno? O que é pequeno, Bruno? É não somente pouca funcionalidade, pouco serviço a ser feito, como também um curto espaço de tempo, tá? Então você pegar um requisito de muita prioridade e limitar isso, né? É complicado, tá? Modelo evolucionário. Então basicamente é feita uma implementação inicial
é feita uma implementação inicial e é apresentada ao cliente, ou seja, existe uma característica aí incremental, né, no modelo evolucionário, onde a gente desenvolve uma parte do sistema, mostra ao cliente e a partir daí ele vai refinar, ele vai fazer com que esse sistema ele evolua. Então essa é a ideia do evolucionário. É por isso que os métodos ágeis são gerais chamados incrementais e evolucionários. Os métodos ágeis é o que a gente vai ver a partir de amanhã. Então basicamente há uma definição do esboço que se deseja, que se precisa desenvolver, tá? E quando eu tenho esse esboço, uma visão geral sobre o que eu preciso desenvolver, a gente trabalha de uma forma iterativa entre as fases de especificação, desenvolvimento e validação. Como assim? A gente especifica requisitos que devem ser desenvolvidos, desenvolve, o cliente valida, especifica, desenvolve e valida, e fica nesse processo entregando sempre versões intermediárias ao cliente. Então a gente entrega, depois desse processo de validação, a versão inicial, volta para cá, entrega versões intermediárias até que chegue a uma versão final. Quais são as vantagens desse processo? Primeiro, a especificação de requisitos ela pode ser feita de forma incremental, é por isso que inicialmente eu já disse, ele tem uma característica incremental, né? E à medida que os usuários compreendem melhor o sistema, eles acabam contribuindo mais, provendo de feedback rápido, né? Então isso é uma característica muito forte do evolucionário, tá? Sempre vai ter um feedback rápido e é flexível quanto às alterações do cliente. Esse processo, no entanto, não é um processo visível para os gerentes, porque como ele é desenvolvido de forma rápida, a parte de documentação, que é muito característica lá do modelo em cascata, do ciclo de vida tradicional, ela é deixada um pouco de lado, né? Então, para um gerente medir o processo, se media mais frequentemente através de documentos, e isso, na verdade, ele é um pouco deixado de lado no evolucionário, o que não tira a importância de documentação, né? Então, pode acontecer também de os sistemas serem mal estruturados justamente por causa dessas interações que existe, essa iteração também que existe em relação ao processo de desenvolvimento, tá? Então, pessoal, é isso. A gente finaliza por aqui essa aula. Na aula de amanhã, que eu vou disponibilizar amanhã, eu vou trabalhar sobre métodos ágeis, tá bom? É isso, um abraço e tchau, tchau.